Seja bem-vindo ao Zona de Conflito Brasil. Hoje vamos continuar falando sobre o caso do Banco Master e o Supremo Tribunal Federal. Algo que era para ser uma investigação sobre fraudes e acabou virando um embate entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. A proposta aqui é ir além do fato isolado e analisar o significado institucional da reação do Supremo Tribunal Federal à atuação da Polícia Federal. Não se trata de um embate jurídico comum, mas de um episódio que ajuda a compreender os limites do poder, da transparência e do controle em uma democracia. Para entender como esse processo começou, recomendo assistir ao vídeo indicado aqui no card acima, onde explico em detalhes as críticas do STF à Polícia Federal e o contexto inicial desse embate. Vale muito a pena assistir antes ou depois deste conteúdo. Como eu disse, o vídeo anterior à Suprema Corte STF criticou a atuação da Polícia Federal no caso do Banco Master, pois, em uma reportagem do jornal UOL, apontou vínculos financeiros indiretos entre empresas ligadas a familiares de ministros do STF e o Banco Master. É fundamental deixar isso claro desde o início. Não há denúncia formal, indiciamento ou prova judicial de ilegalidade contra ministros da Corte. Ainda assim, do ponto de vista institucional, o elemento central não é a culpa comprovada, mas a sensibilidade do ambiente. Quando membros do Supremo, ainda que de forma indireta, aparecem no entorno de uma investigação financeira relevante. O nível de atenção do sistema se eleva imediatamente. Em democracias, essa proximidade entre poder e investigação não produz apenas efeitos jurídicos. Ela gera impacto político, institucional e simbólico. É nesse ponto que o caso deixa de ser meramente técnico e passa a ser estratégico. A reação do Supremo diante desse cenário. O Supremo Tribunal Federal reagiu de forma rápida e contundente à atuação da Polícia Federal. A justificativa oficial foi a necessidade de conter abusos investigativos, vazamentos de informações e preservar a ordem constitucional. Esses argumentos, considerados isoladamente, são legítimos. O problema surge quando se observa o efeito prático dessa reação. O poder que pode ser impactado pela investigação passa a definir os limites da própria apuração, em vez de reforçar mecanismos de transparência ou adotar medidas claras de afastamento institucional. O movimento observado foi o de centralização e controle. Com isso, o debate deixa o campo penal e passa ao campo democrático. Quem investiga quem e até onde o risco institucional. Democracias maduras operam sob um princípio fundamental: quanto maior o poder, maior deve ser o nível de escrutínio. Esse é o pilar que sustenta a legitimidade das instituições perante a sociedade. No caso analisado, o movimento observado foi o inverso. Houve uma tendência à blindagem institucional e à concentração de decisões no topo do sistema. O problema aqui não é afirmar a existência de culpa, mas reconhecer o precedente que se constrói. A mensagem implícita se torna perigosa. Investigações são aceitáveis até o ponto em que não se aproximem das estruturas centrais do poder. A partir daí, passam a ser tratadas como ameaça à estabilidade institucional.
A pergunta que fica é: esse cenário levanta dúvidas legítimas? Não são acusações, mas questionamentos essenciais em qualquer democracia funcional. Se não há crime, por que limitar o alcance da investigação? Se não há dolo comprovado, por que controlar o processo em vez de permitir sua plena condução? O que significa para a democracia quando o próprio poder decide até onde pode ser investigado? Essas perguntas não fragilizam instituições. Pelo contrário, são elas que testam a solidez institucional. Conclusão: a força das instituições não está na capacidade de se blindar, mas na disposição de se submeter às mesmas regras que impõem aos demais. Quando o poder reage de forma defensiva diante do escrutínio, a dúvida deixa de recair sobre indivíduos específicos e passa a atingir o próprio modelo democrático. Para compreender como esse embate começou, assista ao vídeo indicado no card acima, onde analiso detalhadamente as críticas do STF à Polícia Federal e o início desse conflito institucional. Inscreva-se no canal para acompanhar essa análise em continuidade. Compartilhe, porque esse debate não é apenas sobre um banco ou uma instituição, é sobre como o poder funciona quando é questionado. No Zona de Conflito Brasil, a proposta não é oferecer respostas prontas, mas expor as estruturas que moldam o poder real.